Karen Barsim e Melissa Sabanci, futuro da relação em janeiro de 2025. Então vem comigo que eu já conto para vocês o que as cartas do tarot têm a dizer a respeito disso. Mas antes, pessoal, já sabe, quem está chegando aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo de tudo que acontece no canal, curte, comenta o que você acha que vai acontecer nessa relação, né? Deixei também na descrição do vídeo ou no primeiro comentário os links para você adquirir um dos meus atendimentos ou os meus e-books. Então corre lá, clica lá nos links para você estar adquirindo, tá bom? Então, antes de começar, só para a gente entender aí o contexto, né? Então, recentemente, a Melissa, ela deu entrevista falando sobre a relação deles, né? Que assim, eles estão bem, estão felizes, porém, por conta das agendas, eles não estão conseguindo se encontrar com tanta frequência, devido ao grande número de compromissos que eles têm, né? Então, apesar de tudo, eles estão se esforçando, estão tentando fazer dar certo da maneira que eles conseguem, né? Então, vamos ver aí para janeiro de 2025, né? Como estão as energias aí para os dois. Depois eu vou deixar também uma cartinha aí de aconselhamento para o casal, tá? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro da Melissa Sabanci, né? Vamos ver aí as energias dela para o Karen, tá? Então vamos lá. Vamos concentrar as energias, comenta o que você acha. Você acha que ela está realmente gostando dele, né? Se essa relação vai dar certo, então comenta aí que eu quero saber, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas cartas e eu já comento aí com vocês, tá? Então falando aí da Melissa em relação ao Karen, tá? Então vamos lá. Olha, 10 de espadas, as de espadas, 6 de paus, 3 de ouros, a estrela, a temperança, 7 de paus, 10 de copas, os enamorados, valete de espadas. Vamos ver aqui o fundo do deck como está, a gente tem uma noção. Ó, carta da morte, tá? Então vamos lá. Bom, falando da Melissa em relação ao Karen, eu vejo aqui que ela está no momento sofrendo bastante, tá? Por conta desse momento deles, por mais que ela tenha falado na entrevista que tá tudo bem entre eles, ela tá sofrendo porque, obviamente, ela gostaria de vê-lo com mais frequência, né? E aí é um momento que ela vai tentar persistir, mesmo que ela esteja sofrendo por conta dessa situação, tá? Vejo ela tentando superar essa dificuldade deles em questão da distância, dos compromissos, né? Então eu vejo ela tentando colaborar, né? Da parte dela, eu vejo aqui ela tentando colaborar para fazer dar certo, ela tendo mais esperanças, tentando fortalecer essa relação de alguma forma, né? E aí eu vejo aqui ela defendendo a ideia de que eles precisam, né, fortalecer essa relação, pensar no futuro para eles, né? Só que aí ela está tentando fazer escolhas, né, melhores para poder fortalecer essa relação. Só que o que acontece? Ela precisa tomar cuidado com fofocas, né? Pessoas que de repente não gostam de ver ela com o Karen, né? Que podem tentar de uma certa forma, por maldade, né, tentar falar coisas ruins sobre ela. Então, ela está sofrendo também por conta disso. E a carta da morte, ela vem aqui mostrando que ela quer o fim dessa situação, não da relação dela com o Karen, muito pelo contrário. Ela quer o fim dessa situação de sofrimento, sabe? Ela quer acabar com esse sofrimento de alguma forma. Então, por isso que ela, nesse momento, ela vai se esforçar
para eles saírem dessa situação, né, de estarem mais distantes, porque ela sabe que talvez, se continuar dessa forma, eles não vão conseguir continuar. Então, é necessário que esse ciclo seja encerrado, esse ciclo de afastamento, né, de dificuldade, sabe? Então, ela vai contribuir para que eles encerrem esse ciclo que não está positivo, né, de uma forma mais eficaz, ou seja, ela vai tentar se esforçar ao máximo, né, para estar mais presente aí na vida do Karen. Então, ela vai se esforçar para isso. Então, eu vejo aqui ela sofrendo realmente por conta dessa situação nesse mês de janeiro, mas ela vai se esforçar e vai contribuir ao máximo para essa relação dar certo, né? Então vamos ver agora, por parte do Karen, como é que está essa situação? Será que ele está aberto também para contribuir para essa relação dar certo? Então vai comentando o que, que você acha, tá? Então, enquanto isso, eu vou embaralhar aqui as cartas para ver aí em relação ao Karen, como é que está essa situação para ele? Será que ele também está disposto a ser um pouco mais flexível com a agenda para ele poder se encontrar mais com ela? Então vamos lá. Vamos concentrar as energias e vamos ver aqui como vai ficar essa situação por parte do Karen, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento, tá? Então vamos lá. Então veio aqui, olha, 10 de espadas também, então é como se ele estivesse sofrendo, sentindo o mesmo, né, que ela tá sofrendo, né? Então vamos ver aqui mais detalhes, como é que ele vai lidar com esse sofrimento nesse momento, né? Ó, 3 de paus, o carro, 7 de ouros, 7 de copas, 8 de ouros, 8 de paus, o julgamento, as de espadas, valete de ouros. Então vamos ver aqui no fundo do nosso deck para ver, ó, rainha de paus. Então vamos lá. Bom, então eu vejo aqui o Karen, ele tá no momento que ó, você vê como que é interessante, né? A primeira carta que saiu para Melissa também foi a questão, o 10 de espadas, que fala um pouco desse sofrimento que ela também está sentindo. Ele também está sofrendo esse distanciamento aí, né? Por conta dos compromissos que eu havia comentado. Então, esse sofrimento está sendo de um grande aprendizado aí para o Karen, né? Eu vejo aqui ele tentando superar essa dificuldade do distanciamento, né? Vejo aqui ele querendo realizar algo importante com ela, vejo ele muito determinado para realizar algum desejo, algo que ele queira há muito tempo também. Então, é como se ele estivesse esperando oportunidades aí, né? Mais favoráveis, né, para que ele consiga contornar essa situação. Então eu vejo aqui, pode até ser que ele esteja programando uma viagem, que seja uma viagem curta, né, que ele venha fazer com ela para dar aquela fortalecida aí na relação, né? Então pode ser uma viagem ou as coisas acontecendo de forma até rápida, eles resolvendo de forma rápida. Veja que ele reavaliando, ele passando por um processo de amadurecimento também, né? Então, é isso que vai ajudar o Keren a superar essas dificuldades, entende? Então, vejo aqui ele numa fase, a rainha de paus aqui como fundo do deck, ela traz um momento assim para o Keren, para ele ousar um pouco mais, se arriscar um pouco mais, né? E ele tem essa admiração muito grande pela Melissa, né? Então ele vai se sentir motivado a agir de forma mais arriscada, né? Apostar nessa relação, entende? Então essa energia que vai trazer aí para o Keren, né? Então ele vai estar se sentindo mais motivado para seguir em frente, né? Ele vai tentar sair dessa situação de alguma forma, porque
é normal, né, todo casal que passa por esse tipo de desafio, principalmente, em relação às agendas ou até mesmo distância, né, é algo que, o casal precisa pensar como que vai arriscar para poder fazer dar certo, né. Então o cara ele vai estar mais com essa postura de querer se arriscar para essa relação dar certo, para realizar alguns desejos, né, para mudar um pouco esse cenário, né. Então, agora eu vou tirar, cartas do baralho cigano, tá, para a gente ver o conselho final para o casal, tá. Então vamos concentrar as energias, vamos ver aqui qual é o conselho final aí para o casal, tá, para os 2, para eles poderem, seguir em frente com essa relação, tá bom? Então vamos lá? Então veio aqui carta do anel. Opa, já veio 2 cartinhas, então vou ver aqui. O coração e a carta da árvore. Então, é o momento de eles realmente fortalecerem essa relação, né? A carta do anel, como a carta central aqui, ela traz esse momento de união, de fortalecimento dessa união, com muito amor, né? O coração ele tem essa energia, né? De trazer esse amor verdadeiro aí para a relação, de realmente fortalecer, né? E a carta da árvore, ela traz um momento assim deles se unirem, né, para trazer pensando no futuro, sabe? Então é o momento deles começarem a pensar no futuro, o que que eles querem, o que que eles desejam para essa relação, fortalecer as raízes, né, daquilo que eles realmente é importante para eles nessa relação, né? Então, como os dois, de certa forma, estão incomodados com esse distanciamento, e os dois nós vimos aí, né, que vão se esforçar da maneira deles, então eu vejo que faz muito sentido aqui para a leitura, né. Então respondendo aí a pergunta que não quer calar, né, como é que vai ser esse janeiro aí de 2025, eu vejo que vai ser muito bom para os 2, vejo os 2 se esforçando para realmente fazer dar certo, né, e o conselho final aqui é que eles realmente fortaleçam, né, resgatem, né, o que há de melhor aí nessa relação, tá bom gente? Então é isso, gratidão e namastê.